Fala, meu cotista, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fim da Questão. Ivan aqui falando. E bora bater um papo sobre o XPLG, o fundo de logística da XP. Vamos dar uma olhadinha aí o que rolou durante esse mês, né? Então, fundo aí antigo, de 2018, né? Um patrimônio líquido de 3 bi e 300 milhões, são 338 mil cotistas, tem sua taxa de administração, tem taxa de performance também. O valor a mercado dele, ó, fechou a sexta-feira a R$ 100,14. Então, bora dar uma olhadinha aqui agora nos destaques, né? O que rolou durante esse mês. Então, comentários do gestor, né? Nesse mês de junho, foi declarada a distribuição de 82 centavos por cota, o que dá um dividendo anualizado de 9,89. E aqui ele traz uma parte de um fato relevante que foi divulgado lá em janeiro de 25, que é esse fundo aqui, que todas as cotas dele são detidas pelo fundo, né, dentro dele, possui um resultado base, caixa acumulado e não distribuído, somado àquele ainda oferir e reconhecer medidas em receber as parcelas, que é o termo do fato relevante, remanescentes no montante de 3,38. Então, assim, tem um valor gigantesco aqui para receber. Vamos ver como que vai ficar, né? E aí, continuando aqui, ele fala que a gestora e administrador buscam observar a legislação aplicável, adotar uma estratégia de distribuição de rendimentos em consonância com o fluxo de caixa do semestre. Assim, a gente sabe que ele tem que distribuir até 95% do resultado auferido no semestre, né? Então vamos ficar de olho como que vai ser isso aqui. Eu confesso para vocês que eu não acompanho o XPLG, né, há muito tempo. Eu coloquei aqui mais porque alguns seguidores do canal pediram. Então, assim, eu não faço a mínima ideia do que seja isso. Até poderia ter ido atrás, pessoal, mas olha, eu vou até te pedir desculpa para vocês, porque assim, a gente já colocou bastante fundos aqui no acompanhamento mensal, acho que tem uns 40 fundos. Não estou dando conta, está sendo bastante coisa, então assim, às vezes eu estou soltando até relatório um pouco atrasado, eu tenho minhas coisas para fazer também, né? Então fica um pouquinho mais complicado ir atrás para entender o que é isso. Enfim, peço desculpa aqui para vocês, mas interpretando o que tem aqui, né? Tem esse valor aí de 3,38 por cota que ele tem que distribuir. E aí vamos ver como que vai ser, né? Seguindo aqui, ele fala da inadimplência do fundo, que foi a 6,4 da receita de locação mensal. E por fim, ele fala que as áreas vagas da gestora já está na prospecção de novos locatários, né? Eu pulei aqui uma parte que é de mais um fato relevante, que esse aí é recente, né? Sobre a compra dos ativos do RBRL e do RDLI. Então, tem um pouco mais embaixo aqui no relatório, tem alguns detalhes, vou trazer aqui para vocês, e até vou falar para vocês o que eu acho dessa compra. Então, seguindo aqui, na parte, a DRE dele, né? A gente vê o quanto que ele gerou de receita, quanto que teve de despesas, o resultado que deu, quanto que ele entregou, 82 centavos, né? Então, assim, a gente vê que no semestre até 2025, né, ele gerou 152 milhões, entregou 153. Então, tá utilizando até reservas aí, né? Aqui ele não fala como que tá a reserva acumulada do fundo, não dá para saber, então fica até difícil ter uma ideia de como que eles vão continuar entregando, quanto que eles vão continuar entregando, né? Também não tem guidance, não tem nada, bem aquele padrãozão XP, né? Então, seguindo aqui, parte de liquidez média diária de 3 milhões e 200, que a gente vê a rentabilidade dele, né? Então, bem boa, né? Assim, em alguns momentos ele sempre está acima do IFIX, né? Mas em outros dá para ver que ele está bem empatado, né? Nada de muito extraordinário aqui. Investimento por classe de ativo. Então a gente vê aqui 97% em imóveis, tem cotas de fundo imobiliário e aplicações financeiras, tipologia dos contratos, bem 66 aí, típico e atípico. Os locatários dele, a gente vê que não tem nenhuma concentração muito grande. Setor de atuação dos locatários, correção dos contratos, então grande parte aí em IPCA. Atualização dos contratos aqui, a gente vê como que tá. Vencimento dos contratos só lá para 2026, que ano que vem, né? Tem 27% aí vencendo. E revisional dos contratos, tem alguns revisionais ainda em aberto, né? 2025 aí tem 19%, 2026 tem mais 10%
Evolução física de vacância, então a gente vê que nessa janela de um ano, ó, ele subiu bastante, subiu de 1,7 para 7,9. Composição física consolidada, a gente vê aqui todos os clientes dele, né, o quanto que representa dentro do fundo. Diversificação regional, então a gente vê aqui que ele tem em Pernambuco, tem em Minas, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, né? São 18 condomínios, né? 18 galpões aí. De módulos são 175 ao total, uma área construída de 1 milhão de metros quadrados, 72 locatários, inadimplência de 6,24, vacância física de 7,9 e financeira também de 7,9. Aqui a gente vê os imóveis deles, né? Aqui ele coloca também o detalhamento de contrato de cada um dos imóveis ali, então a gente vê o quanto que cada empresa tem alugado aqui. Aqui na parte de contas a pagar, a gente vê as dívidas dele aí, né? Tem uma alavancagem aí de 255 milhões. As dívidas dele estão aqui, ó, CDI 1,75, IPCA mais 7,25, CDI mais 2,70, CDI. E aqui a gente vê todo o cronograma, como que é, né? Então hoje ele tem 179 milhões em caixa, tem mais 23 milhões para pagar da aquisição do HGLG, tem mais 25 milhões para receber da venda que ele fez, 3 milhões aqui da amortização de um CRI, mais 3 de um outro CRI, tem mais 17 milhões de mais uma venda, menos 2 milhões dessa compra do centro de distribuição da Unilever, e vai ficar no final de 2025 com caixa de 190 milhões. Então assim, tá com a alavancagem bem tranquila aqui, né? Bem diferente do irmão dele, o XPML. E aqui seguindo, né, na parte do fato relevante, que é em relação à aquisição, né? Que a gente vê preço da transação para aquisição de 100% dos ativos, né, detidos pelo RDLI e do RBRL, 1.544 milhões. E aí como que vai ser pago isso? Um montante de 395 milhões, ficamos 400 milhões aí, né, em moeda corrente nacional. Um montante de mais 20 milhões mediante a XP vai assumir a obrigação de pagamentos de obrigações financeiras, né, do RBRL, e mais um montante de 1.130 milhões aí, que vai ser pago em cotas. Então ele vai fazer uma emissão com o valor máximo de R$ 106,92 por cota, que é exatamente o valor patrimonial dele, né? Então assim, sobre o que eu achei da aquisição, ótima aquisição, viu? Ótima aquisição mesmo. Foi bom para o XPLG, não foi tão bom para o RBL, né? Porque assim, teve um lucro, mas um lucro bem baixinho. Aqui para o XPLG foi ótimo isso. Vai fazer uma emissão aí, né? No valor patrimonial, então não está sendo abaixo do patrimonial, isso é super importante. E assim, para o XPLG, ótimo. Para o RBRL, foi ok, mas não foi tão bom assim, né? Poderia ter sido melhor. Então, assim, um ótimo movimento aqui, né? Meio que uma resposta aí para provável incorporação do HGLG com os fundos da pátria e também a aquisição ali do SARI pelo BTLG, né? Então, até eu fico imaginando o seguinte, para eles chegarem nesse ponto de vender para o XPLG, pô, será que não bateram lá na porta do do BTLG para perguntar se queriam comprar, né? Porque assim, sei lá, na minha visão, se eu fosse o vendedor, se eu fosse o dono desses dois fundos, eu preferia ter cotas de BTLG do que de XPLG para fazer essa transação, né? Então eu fico pensando isso, né? Pô, eu acho que foi um vacilo aí do BTG, né? Deixar passar ali no BTLG e até da Pátria mesmo no HGLG, né? Enfim, acontece, não dá para ter tudo, mas como eu disse para vocês, ótima aquisição aqui para o XPLG, não tão boa assim para o RBRL, apesar que depois que foi anunciado isso, a cota de RBRL subiu bastante, né? Então, aparentemente, o pessoal gostou. Então é isso, pessoal. Mais um mês aqui de XPLG. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários, tá? Se gostou, deixa o like também, ajuda bastante. Se inscreve no canal para não perder nada. E
Segue lá no Instagram também, @o Fim da Questão. E é isso, galera. Valeu, abraço!